Boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite, Sueli. Boa noite, Renato. Boa noite. O áudio tá bom, a iluminação. Tem uma gatinha se mexendo aqui embaixo de mim. Já vou chamar a Andréia pra gente dar início. Boa noite para quem tá chegando. Um monte de gente aí que eu não conheço. Sejam bem-vindos. Ivete, oi, boa noite, queridona. Boa noite aí para todos que eu não conheço, que vieram prestigiar a Andréia, minha colega de trabalho. Boa noite a todos. Marcelo, boa noite, meu amigo, quanto tempo, que bom ter você aqui. Boa noite a todos. Oi, Má, boa noite. Não vou conseguir dar boa noite para todo mundo. Renato falou que tá sem som. Será que é só ele? Quem mais não tá ouvindo o som? Mexe no volume do seu celular. Tá todo mundo me ouvindo? Normal. Rê, mexe no seu som, pode ser do seu celular. Então, gente, eu vou chamar a Andréia pra gente dar início à nossa live de hoje. Sextou aí comigo. Sejam bem-vindos, gratidão por estar aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Camila, sou enfermeira de formação, pós-graduada em acupuntura, trabalho há 9 anos na área das terapias integrativas, sou terapeuta floral, trabalho com aromaterapia clínica, cromoterapia, cristais, trabalho na linha da metafísica, da saúde, da psicossomática, ajudando aí a auxiliar o equilíbrio do corpo, do nosso corpo holístico, do nosso corpo integral, físico, mental e emocional. Vocês podem ir fazendo as perguntas, tá? Que a gente vai abrir para perguntas no final da live, tá bom? Quem quiser usar a caixinha do ponto de interrogação, aí também fica mais fácil para fazer pergunta. É um tema bem extenso, né? Então vamos começar já. Boa noite, Ká, boa noite, Soraya. Boa noite a todos. Vamos dar boa noite à convidada. Olá! Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite. Camila. Boa noite, André, que bom te ver. Boa noite, pessoal. Bom te ver também. Boa noite a todos que já entraram aqui na live para a gente explorar um pouquinho mais esse tema maravilhoso, né? É Obrigada isso pelo aí. convite. Ai, obrigada E, eu por você ter aceito. não, foi ótimo unir essas medicinas, como a gente fala. E a nossa amiga em comum aí, Maíra, a nossa ponte.
Sim, nossa fonte. Essa pontezinha. Live esperada, Maíra, então tá bom. Então vamos lá. Bom, por onde vamos começar? Pela medicina Aí, chinesa? então, a nossa proposta é trazer um pouquinho para o pessoal, né, a visão da saúde da doença nas medicinas chinesa e na nova medicina germânica, né? Podemos começar pela medicina chinesa, então, que é comum entre nós duas, né? E a nova medicina Exatamente. germânica eu não sei nada, também vou aprender hoje com todo mundo. Sim. Boa noite, Nel, minha querida. Estávamos numa live lá, assistindo uma live, alguns minutinhos atrás. Bom, quero dizer para vocês, e é verdade, né, Camila? A gente Sim. não estruturou essa live, não fizemos nós recebi o convite da Camila, mas a gente não falou os tópicos que nós iríamos falar, porque nós pensamos assim, vamos ser o mais natural possível, né? E vamos falar Uhum. dessas duas medicinas que despertam tanta curiosidade nas pessoas. Então, realmente, assim, nós só nos desejamos boa sorte, né, Camila, para nossa live. Sim. Bom, então começando com medicina tradicional chinesa, que é a área bastante rica de estudos também da Camila, eu sempre, eu, eu sempre falo para os meus pacientes, eu acho que essa live está envolvendo um público que é muito voltado para o conhecimento e o autoconhecimento. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, o que a medicina chinesa prega, né? Ela prega o equilíbrio, né? Ela prega a busca pelo equilíbrio. Então, eu sempre falo para o paciente, quando a gente fala dos 5 elementos, dos 5 movimentos, daquela mandala dos 5 elementos, olha, então você está com um problema aqui, a gente vai ter que tratar no meridiano, na água, o seu rim, a sua bexiga, o seu estômago, e a gente vai equilibrar os seus 5 elementos. Então, e a pergunta deles às vezes, nossa, né, eu estou tão desequilibrado assim. Então, eu sempre falo, ninguém está com aquela mandala dos 5 elementos 100% equilibrado, não é, Camila? Exatamente. Comigo acontece a mesma coisa. Mesma coisa. Quando eu vou fechar um diagnóstico energético, né? Na primeira sessão, na avaliação, e a gente vê aqueles distúrbios, desequilíbrios energéticos que são muito comuns, como deficiência de yin do rim, né, estagnação do yang do fígado, umidade no baço, né, esses diagnósticos que sempre aparecem. E aí eu comento também, a gente vai ter que mexer no seu elemento terra, no seu elemento água, e a pessoa fica assim, nossa, mas tudo isso, eu tô com tudo isso, né? Exatamente como você falou. E, e, e nunca nós estamos 100% equilibrados, realmente, né? Porque nós vivemos com influências, temos influências externas, né, o tempo todo. E essas influências externas e as internas, que para a medicina chinesa são as emoções, né, Andréia? Estão com a gente no dia a dia e fazem a gente ter excessos ou ter deficiências, segundo a medicina chinesa, né? Exatamente. Então, o que eu falo para o paciente é: nós estamos aqui vivendo no momento presente para buscarmos o nosso equilíbrio. A vida é a constante busca pelo equilíbrio. Para algumas pessoas, o caminho é mais curto para buscar, encontrar um pouco mais desse equilíbrio, mas para algumas pessoas, ela é um caminho um pouco mais longo, e é aí que o terapeuta entra, porque nós somos os facilitadores e não os curadores, e é aí que a gente vai entrar, para encurtar esse caminho, procurando trazer para esse paciente, então, o equilíbrio. E daí eu gosto muito que na medicina chinesa, eu sempre falo para o paciente que a medicina chinesa, o ditado é mente sã, corpo são. Então, se a gente fala mente sã, você quer vir aqui, filho? Vem cá. Tem alguém que quer dar um oi aqui. Peraí. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Estamos ao vivo, numa live. Põe o fonezinho aqui. Olá! Esse é o meu.
cobaia de medicina chinesa germânica. Dá um oi para todo mundo ali, olha lá. Dá um oi para Oi, Camila. Olá, tudo bem? tudo? Ah, então tá É. bom. O que que você entende um pouquinho de medicina chinesa? Uhum. Fala aí alguma coisinha pra gente. O que que você aprendeu já? Ah, você sabe que eu sei. O que que você sabe? Ah, mas eu não Ah, sei. não, mas Ah, as pessoas querem ouvir. Não somos, eu, não sou eu. eu não sei. Fala Eu aí não, pra mim. não consigo ver os espectadores aqui. Eu falei Fale, fala. dos pontos e da acupuntura. O O que mais? que que você sabe mais? O óleo não é, né? Fala Não, o óleo o não óleo é não é. aromaterapia, a gente usa nos pontos de acupuntura. Fala, mostra um ponto de acupuntura então. Aonde? Aqui? Aqui, tô segurando o fone. Aonde? É, Aqui, para ele mostrar, né? Aqui, Senão. ó, é o IG4. Onde você passou ali? Ah, o É, no Intang, sangue. que é o pontinho que a gente passa a lavanda para ter aquela noite de sono maravilhosa, né? Depois você pega o seu óleo lá para mostrar para as pessoas, o óleo que você usa também. Ele usa uma linha tá bom. especial Kids. E hoje, o que que você falou para mim, né? Tá bom, então Que vai. funcionou, filho. Que ele, na aula de inglês, usou o Thinker, o óleo Thinker, e funcionou, que é para foco e concentração. Ele assistiu a aula das 7h10 ao 12h30, horário normal da aula, almoçou, e de sexta-feira ele faz inglês nas 2 às 4 da tarde. Então fica bem puxado online, é bem puxado, né, para criança também ficar assistindo aula online. Usou E aí ele no falou que Intang. tava, e aí ele falou que tava, e aí ele acaba cheirando um pouquinho, fecha a porta, filho. E aí ele acaba cheirando um pouquinho e ele falou, nossa, mamãe, funcionou o óleo. Eu fiquei assim mais desperto. Eu falei para você que funciona o óleo. Ah, então a gente acaba usa bastante com ele aqui em casa. Mas É, voltando, então, a gente está falando da mente sã e do corpo são. E a medicina chinesa, todo mundo já sabe que ela tem uma história aí de mais de 5.000 anos. Né? Então, para o chinês, a saúde, né, significa que você tem um bom equilíbrio do yin e do yang, das energias yin yang. E quando você está doente, significa que você tem um desequilíbrio das energias yin yang. A grosso modo é isso, né? E aí vão entrar todas as particularidades aí na medicina chinesa. Então, quando o profissional da medicina chinesa coloca um conjunto aí de agulhas de acupuntura, e a acupuntura é uma das formas de se aplicar a medicina tradicional chinesa, né? Porque a gente tem moxa, tem aurículo, tem eletro, tem laser, tem ventosa, sangria, tem as fórmulas magistrais através das ervas, é uma infinidade. Mas a acupuntura é o mais conhecido, né? E um bom acupunturista acaba integrando algumas terapias, né, Camila? Então a sim. gente, a gente vai promover, o que nós queremos é trazer de volta esse corpo, esse organismo para o equilíbrio. Então, por isso, nós vamos estimular esse organismo e aguardamos uma resposta. É uma terapia natural, não tem efeito colateral, né? Tem efeito colateral bom, não os indesejados. Então, eu sempre falo para o paciente, na primeira sessão você já consegue ver resultados? Sim. Se o resultado, mesmo que ele for pequeno, eu falo, perceba alguma mudança no seu corpo, ou seja, para o sintoma físico ou para o sintoma emocional. Se você se percebeu diferente, volta. O seu corpo sentiu isso e é preciso estimular. E Uhum. não existe o paciente que vai no consultório e não sente nada de diferente, né? Aliás, eu atendi essa semana um paciente super resistente, mas e bem familiar, por isso que eu digo que ele é super resistente, e mesmo assim ele sentiu aí que estava um pouquinho já diferente com uma sessão de acupuntura que nós fizemos. Então, a acupuntura vai trazer tudo isso. Bom, onde é que entra, então, a nova medicina germânica? Bom, eu sou fisioterapeuta, então deixa eu começar a voltar um pouquinho, né? Sou fisioterapeuta de formação universitária e
quando eu comecei a trabalhar, trabalhava em clínica de fisioterapia, alguns pacientes tinham exames de imagem muito bons e não melhoravam, Camila. E tinham pacientes com exames de imagens muito ruins que melhoravam em pouquíssimas sessões. Aí eu falei, nossa, mas não foi assim que os meus professores me ensinaram na faculdade, né? Eu aprendi, eu entrei na faculdade em 1995, me formei em 1998, numa época em que a gente só tratava o corpo mesmo, o corpo físico. E naquela época, você falar em fisioterapia, você imaginava alguém numa cadeira de rodas, né, com uma patologia neurológica, alguém com uma fratura. Você imaginava mais a área da neuro, da ortopedia, tinha a área hospitalar, né? Alguns fisioterapeutas iam para fisiorrespiratório, eu já fiz estágio, isso já existia. Mas na cabeça da população, você falava em fisioterapia, eram lesões neurológicas ou ortopédicas. Então a gente aprendia a tratar do corpo humano, dos membros mesmo. E então eu comecei a ficar um pouco intrigada com isso, né? Por que alguns pacientes melhoravam tão rápido? E eu achava, olhando os exames, eu falava, nossa, mas não era para melhorar tão rápido assim, né? E alguns pacientes com exame bons e que sempre diziam que estavam com dor. Aí eu falei, puxa, tem algo a mais, né? E aí você começa a perceber que eles não são iguais, esses pacientes, e cada um carregava uma história de vida. Então as emoções acabavam influenciando, sim, na reabilitação desses pacientes. E foi aí que eu falei, não, eu preciso estudar isso, né? Eu preciso entender um pouco mais a mente humana. E no momento, o que eu encontrei? A medicina chinesa, né? Porque era o que era mais difundido na época. Então vamos estudar medicina chinesa. E aí eu falo que comecei a estudar medicina tradicional chinesa e ali a minha mente se abriu, né? E aí eu comecei a entender o quanto as emoções influenciavam, o quanto os fatores patogênicos externos, o frio, a umidade, o calor, influencia na dor também, física. E aí eu passei a cuidar do corpo e da mente ao mesmo tempo. Então, mesmo que eu ainda estava na reabilitação, reabilitando uma fratura, uma hérnia de disco, eu já fazia a minha fisioterapia e já colocava uma aurícula ali, já dava uma acalmada naquele paciente. E aí a gente vai descobrindo outras coisas, né? Aí começa a estudar floral, e aí vai. E por aí vai. E, bom, aí eu tive meu filho, né? Eu tive meu filho, e meu filho teve algumas alergias respiratórias que eu consegui entender pela medicina chinesa, como que a gente tinha que trabalhar, comecei a fazer aurículo nele, né? É difícil ainda colocar agulha, né? Então, ele apresentou essa alergia após os 2 anos de idade, então ele já era uma criança crescidinha, comecei com aurículo. Até que uma amiga me falou que estava trabalhando com a microfisioterapia, e para encurtar a história, eu levei ele para ela, ela me falou do trabalho dela, eu achei interessante, e eu vi simplesmente o meu filho levantar a imunidade, melhorar com a microfisioterapia e entender que essas alergias tinham uma causa primária, tinha uma memória celular, né? Aí eu falei, caramba, né? Então o corpo registra mesmo da onde vem essas situações, esses conflitos, esses eventos. E lá no curso de microfisioterapia, a gente acaba, é uma terapia manual, né? Feita por fisioterapeutas, porque os criadores são fisioterapeutas, tem uma terapia manual, e lá a gente tem uma pequena abordagem da nova medicina germânica para fazer a leitura dos sintomas. E foi assim que eu cheguei na nova medicina germânica. Através da microfisioterapia. Através da micro. Bom, e aí eu queria muito fazer o curso de leitura biológica, onde eu fiz o curso de microfisioterapia, mas era um curso que você tinha que, só tinha em Londrina, você tinha que ir várias vezes para Londrina, e estava difícil a agenda, eu tinha que ficar muitos dias fora de casa com um filho ainda pequeno, e eu... Até que uma amiga me disse que teria uma turma, e estou vendo quem entrou aqui, ó, minha colega de turma, Edivane,
que estava chegando aqui em São Paulo o bioalinhamento, onde a base do bioalinhamento era a nova medicina germânica. Aí eu fui pesquisar, achei interessante a proposta, os professores vinham da cidade deles para dar aula em São Paulo, era aqui na região da Paulista, eu estou perto, eu estou a 10 quilômetros da Paulista. Então, uni o útil ao agradável, e na verdade, olha, tá passando um filme na minha cabeça, né? Hoje eu abri meu Facebook com aquelas boas lembranças. Faz 3 anos que eu me formei hoje, na data de hoje, bioalinhadora, e estou com a minha colega aqui, Edivane. Nós somos colegas de turma, né? Aliás, no final tem uma dinâmica, tipo um amigo secreto que a gente faz, mas a gente tira nessa brincadeira no último dia de aula o nosso protegido, a gente se torna o anjo de alguém. É para o resto da vida, né? É uma dinâmica muito bonita que eles fazem no curso. E eu sou a anja da Edivane, que está aqui na nossa live. Que legal. E aí eu tive contato com, né, a nova medicina germânica, e aí eu não parei. Então a gente nunca para, né, Camila? Não. A gente vai buscando mais. Na nossa área a gente não pode parar, não tem nem como. Exatamente. E a gente quer mais e mais. Bom, então para quem não conhece a nova medicina germânica, tudo aconteceu, Camila, tudo começou, e você não sabe da história, é verdade, vai ficar sabendo hoje junto com os nossos telespectadores, eu não sei nem se é assim que chama, o que veio na minha mente. Tudo começou no dia 18 de agosto de 1982. Nós estamos falando de 38 anos atrás. E eu te pergunto, o que é 38 anos perto de 5.000 anos da medicina chinesa? Muito pouco. Aliás, né, a nova medicina germânica nasceu depois que eu tinha nascido, porque eu já passei dos 40, né? Já há um tempinho. Então, em 18 de agosto de 1982, quando o filho de um médico alemão chamado Dr. Hammer, ele recebeu uma bala, né? Ele foi praticamente assassinado, ele foi alvejado, e o filho do Dr. Hammer foi chamado. O Dr. Hammer era oncologista, chefe de um grande hospital na Alemanha, muito inteligente, e ele foi chamado, então, né, deram notícia para ele do filho, e o filho do Dr. Hammer morreu nos braços dele. Na época, o filho dele tinha 18 anos. E acho que era o único filho, pelo que eu sei da história. 4 meses depois da morte do filho do Dr. Hammer, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer no testículo. Certo. E ele tinha boa saúde. E ele ficou se questionando sobre isso, né? Ele tinha boa saúde, ele era muito inteligente, diz que ele gostava de escutar as histórias dos seus pacientes, e ele relacionou o evento da morte do filho dele ao câncer no testículo. E através de imagens computadorizadas, de tomografias, em determinados cortes, porque as pessoas perguntam, então dá para ver na tomografia, Andréia? São cortes específicos. Ele conseguiu, ele encontrou, na verdade, um edema cerebral que corresponde à área de impacto cerebral quando você passa por um evento traumático. E essa área, ela vai impactar na área onde você sentiu a emoção desse trauma. Então, o que significou isso para o Dr. Hammer? Uma perda vital. Ele perdeu o filho dele, né? Lembrando que o câncer, né? Eu falo que o câncer é uma palavra rotulada. Ela não deveria fazer parte do nosso dicionário. Porque quando o paciente recebe um diagnóstico de câncer, primeira coisa que ele pensa, eu vou morrer. Sim. Né? Uma hora eu vou morrer disso, né? Então, eu acho que é uma palavra que está muito rotulada, né? A morte, é sinônimo da morte. E o Dr. Hammer, o
que ele sabia? O que é o câncer, na verdade? O câncer é uma proliferação desorganizada de células. E aí ele linkou isso, porque ele disse, meu filho morreu, tem 4 meses, eu estou com câncer no testículo, as células do testículo estavam reproduzindo, falando o que para ele? Que ele precisava se reproduzir. Porque as células dos testículos vão produzir espermatozoides, o gameta masculino. Então era como se ela dissesse, vamos, Dr. Hammer, você precisa se reproduzir, afinal de contas você perdeu o filho. E Camila, ele se curou. Caramba. Quando ele fez essa conexão, ele se curou. E a esse nome desse edema cerebral, ele homenageou o filho dele. Então, a esse edema cerebral, nessa área onde ele encontrou, ele chamou de DHS, que significa de trás para frente, Síndrome de Dirk-Hammer, em homenagem ao filho dele que se chamava Dirk Hammer. Então, as pessoas falam muito sobre o momento do DHS. E o DHS é tudo que é impactante e é inesperado na sua vida. Certo. Bom, o que mais ele diz? Que quanto maior a massa do conflito, maior esse DHS, ou quanto mais impactante, maior a complexidade da patologia. Uhum. E aí ele começou o estudo, ele tem protocolado mais de 30 mil casos de pacientes com câncer com cura, porque ele foi colhendo as histórias, encontrando esses DHS e fazendo o paciente mudar a percepção perante aquilo que ele estava vivendo. E o que aconteceu com o Dr. Hammer é que ele foi expulso da medicina e perseguido. E agora, em junho, vai fazer 3 anos que o Dr. Hammer faleceu, né, de velhinho, ele estava com acho que 80 e poucos anos, ele não sei nem do que ele faleceu, a gente já procurou, mas não sei do que o Dr. Hammer faleceu. Mas ele faleceu há 3 anos atrás, não tem muito tempo. E nós temos pessoas que estudaram com o Dr. Hammer, né? Então as coisas estão chegando no Brasil. Então os cursos hoje que nós temos, algumas pessoas já foram alunos lá fora, existem... Sim, e existem pessoas que trabalharam com Hammer, que hoje é muito forte na Espanha isso, e acaba trazendo todo esse conhecimento para nós, né? Inclusive eu ia fazer uma formação esse ano, grande aí de nova medicina germânica, mas por conta da quarentena, o formato vai ser online, tem muita dinâmica, tem muita prática, eu gosto das vivências, eu acho que eu aprendo também. Então eu deixei para 2021 e tá tudo bem, tá tudo certo. Aí eu fiz novas escolhas para esse ano. Então esse é o DHS, né? Que no português ficou bonito, né? Porque tem o jeitinho brasileiro. Português não, o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro a gente conseguiu traduzir isso para dia, hora e segundo. Ah, tá. Então, qual foi o dia, a hora e o segundo que você viveu aquilo? E aí, o que é interessante, que agora a gente vai integrar. Então, agora vocês entenderam, né, da onde vem a nova medicina germânica. Que o Dr. Hammer, o que o Dr. Hammer fez nesses anos de estudos dele? Isso, Vanessa, a biodecodificação. Ó, eu consegui ler agora, eu não estou conseguindo ver todas, a Camila depois falou que vai fazer as perguntas, tá bom? Mas alguma coisa me chamou a atenção aqui, é o inconsciente, tá vendo, Vanessa? O Dr. Hammer, o que ele fez, Camila? Ele decodificou todo o corpo humano. Então, nós já sabemos quando o paciente ele vem com uma queixa crônica, nós começamos a entender qual é o conflito que ele viveu por detrás disso. E os estudos do Dr. Hammer, com base, todo embasado na embriologia.
Então não é Tá. nada místico. É um pouco diferente, então, da metafísica. Sim, ele estudou os tecidos embrionários, então nós sabemos que nós temos 3 tecidos embrionários. Então, quando o óvulo, o espermatozoide se funde, forma o primeiro tubo neural. A gente não parece um girino? É o tubo Aham. neural, né? O tubo neural vai formar todo o corpinho ali do embrião. Então, o tubo neural, que é o primeiro tubo ali que é formado no embrião, é o endoderma. E todo profissional da saúde passa pelo estudo da embriologia, né? O endoderma, o mesoderma, então, de dentro para fora é o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Então, falar em endoderma, a gente está falando o quê? Funções vitais, é o que está dentro do corpo. Falar em mesoderma, a gente está falando de todas as nossas estruturas musculares. E falar de ectoderma, a gente está falando de pele. Mas a gente estuda cada estrutura que compõe o endo, o meso e o ecto. De uma maneira geral é assim. E aí, como tem os 5 elementos da medicina chinesa, o Dr. Hammer também fez. Não seria uma mandala do Dr. Hammer, seria um gráfico. Um gráfico que eu deixei aqui separadinho para nós, onde nós explicamos todas as doenças através desse gráfico. Então eu mostro para o paciente onde ele está no gráfico. Assim como a gente mostra a mandala dos 5 elementos. Você é mais fogo, precisa de água para apagar o seu fogo, então eu vou usar pontos de rim para apagar o fogo, eu vou sedar o fogo, tonificar a água. A gente não faz isso com o paciente? Certo. Então esse é o gráfico da medicina germânica, que mostra que aqui, ó, deixa eu chegar mais pertinho, que aqui tá tudo bem, normotonia, tá vendo? Aqui eu tenho o tal do DHS. Aqui eu tenho a fase ativa do conflito, onde eu tenho a massa do conflito. E aqui eu tenho a fase de cura. A fase a epicrise e a fase B. Até chegar na normotonia de novo. Todo paciente, Camila, vai passar por esse gráfico até chegar aqui. Certo. Só que o paciente pode percorrer o gráfico todo em um dia, uma semana, ou melhor, horas, dias, semanas, meses, anos ou a vida inteira. E quem disse que a morte não é uma resolução? Sim. Então, quando o paciente tem uma sinusite e ele se cura, ele caminhou pelo trilho e chegou na fase de cura. Certo. O paciente tem um câncer e ele se cura, ele caminhou pelo gráfico e chegou na fase de cura. E se esse paciente com câncer, ele vai a óbito, ele também se curou. É difícil para a gente aceitar isso, né? Numa boa, numa leveza. Mas quando você estuda a medicina germânica, é assim que você entende. O infarto, Camila, o infarto é a resolução de um conflito. A gente sabe que na medicina, por isso que eu agora estou trabalhando, né? Eu uno as duas medicinas. O infarto na medicina chinesa e o AVC, que nós fazemos diagnósticos energéticos, né? Na medicina chinesa, é o chega, não é, Camila? É chega. É o corpo falando assim, chega. Deu, então, né? A pessoa deu. Infartou, teve AVC, você fala, meu Deus, é a panela de pressão que explodiu. Tanto que ele começa antes com quadro hipertensivo, com zumbido, não é assim? E a gente fala, o Yang tá subindo, vamos baixar esse Yang antes que essa pessoa vai infartar. E na nova medicina germânica, o infarto e o AVC é a resolução de um conflito. É o paciente dizendo, chega. É a mesma coisa. Só que nós vamos abordar, não vamos tratar de forma diferente. Então você pode
E como que se trata com nova medicina germânica, que alguém pode me perguntar, por isso que dá para integrar todas as terapias, porque nós tratamos os eventos, e informando para o paciente. E aí ele fala, nossa, então é isso mesmo, eu senti isso mesmo, e você vai falar das emoções. E é por isso que o corpo dele está reagindo assim. Uhum. Então, quando você apresenta isso para o paciente, quando ele conhece melhor o corpo dele, ele tem condições de acessar essas informações, trabalhar com uma percepção diferente em cima desse conflito que ele vivenciou e automaticamente ele se cura. E aí eu vou mostrar os mapas, eu vou dar um exemplo em patologia para ficar mais fácil. E aí nós temos os mapas, ó, do endoderma, tá vendo? E aqui são os pontos que estão representados na cabeça. Então aqui a gente tem todos os pontos do endoderma, dos focos, ele chama de focos de Hammer, né, onde está aquele edema. A gente tem o mesoderma, o Dr. Hammer dividiu em antigo e novo para ficar mais fácil de estudar, foi só uma metodologia. O antigo, então nós temos aqui os focos do mesoderma antigo, cadê do mesoderma novo. O mesoderma novo, eu não falei para você que era toda a nossa músculo esquelético? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, nós temos as vértebras lombares, tá vendo? A coluna vertebral desenhada. Todos os pontos na cabeça. E nós temos o ectoderma. Todos esses pontos aqui. Certo? Muito Quer que eu dou exemplo interessante. de uma patologia? Quer que eu dou exemplo de uma patologia bem rápido, para vocês entenderem melhor na prática como funciona? Sim, sim. Vou falar de uma patologia que a gente trata muito na medicina chinesa, né? Já que a gente começou com a medicina chinesa, que é onde o pessoal conhece mais. E aí eu falo da visão da medicina germânica. E pode ser que tenham pessoas na live que estão sofrendo com esse sintoma e essa noite já podem ter resultados. E aí conta para mim ou para Camila amanhã. Insônia. A insônia na medicina chinesa. Então, fala um pouquinho agora você, Camila. O que a gente trata esse paciente na medicina chinesa, a insônia? A insônia a gente vai pensar num distúrbio de coração, né, de fogo, do elemento fogo, né, uma deficiência de yin, né, que é quando a pessoa está muito agitada, muito eufórica, né, ou com muitos excessos, né, e de sangue, né, também, ou a deficiência do sangue em outros elementos que podem estar gerando esse excesso no fogo no coração. Então, nós vamos usar pontos do coração para tratar a insônia, né? Do pericárdio, do meridiano do pericárdio. Podemos usar também vasoconcepção. Aí tem, né, as combinações de acordo com cada pessoa, com cada diagnóstico energético geral. Mas falando só da insônia específico, a gente pensaria num fígado, né? Em fígado, em coração e em rim, né, Andréa? Sim, perfeito. E aí você falou muito bem, né? A gente pensaria no elemento fogo. Então, se a pessoa não dorme, ela não está tranquila. Né? Então, fogo, 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 fogo. Na medicina chinesa, a gente fala Shen. A mente é o Shen, né? Então, a insônia tem como diagnóstico energético o distúrbio do Shen. E o Shen, ele precisa acalmar. Né? Então, a gente fala que na hora do sono, o Shen, ele precisa repousar na sua caminha. Né? E a pessoa que tem insônia, né, é o Shen que não consegue apoiar e relaxar em cima dessa caminha.
A gente usa uma expressão, nós acupunturistas, né, Camila, que a gente fala que o Shen tá fora da casinha. Então eu falo, é igual a casinha do cachorro. O cachorro, quando você, né, o cachorro tá dormindo no quintal. Você fecha a porta, o cachorro vai para a casinha. Se o cachorro não vai para a casinha, ele começa a andar e começa a latir. Nem ele te deixa dormir. Então a gente fala que o Shen tá fora da casinha, né? É uma expressão que eu uso às vezes muito comigo, né? Será que eu tô com o Shen fora da casinha? Né? Às vezes você vê algumas situações e fala, gente, eu tô com o Shen fora da casinha. Quando eu tenho papo com a acupunturista, com a Maíra, né, Maíra? Eu falo, Maíra, eu tô fora da casinha? Me fala se eu tô fora da casinha. Eu uso muito essa expressão. Muito bem, então aí a pessoa não consegue dormir, vem o quadro de insônia. E aí a gente vai tratar o fogo, para apagar o fogo, a água. Então, por isso o rim, que a Camila falou, a gente vai trabalhar elementos da água. O fígado, porque vem da madeira, e madeira queima, madeira gera fogo. Então, ceda o fígado, ceda a madeira, ceda o fogo, tonifica a água. Já dá para brincar legal com esses 3 elementos na medicina chinesa. Muito bem. E aí, nós vamos então fazer uma acupuntura para esse paciente que não está dormindo, que é uma patologia que se trata muito dentro da medicina chinesa. É uma das queixas, né, dos nossos consultórios. Mas e na visão da medicina germânica? O que eu posso trabalhar nesse paciente enquanto ele está comigo naquela sessão? Ou de terapia, psicoterapia, ou dentro de uma acupuntura, ou eu estou preparando um floral para ele. Qualquer terapia. Você está lá na manicure e já escutou que a pessoa está com insônia, você já pode abordar a pessoa ali. Bom, se ela está com insônia, ela está com o Shen fora da casinha. Ela está com uma mente que a gente chama de flutuante. Se ela não consegue dormir, e aí a medicina germânica vai estudar 2 tipos de insônia. Aí entram algumas particularidades, mas que dá para falar na live. Você vai perguntar para o paciente, você tem dificuldade de dormir? Ou você é aquela pessoa que dorme, mas acorda no meio da noite e não dorme mais? Muito bem. O paciente que deita na cama e não dorme, tem dificuldade para pegar no sono, eu perguntaria para vocês e para as pessoas que estão ouvindo a live. Não vou dar resposta, vou fazer perguntas. A gente não vai perguntar mais para o corpo por que eu não estou dormindo. Não façam essa pergunta para o cérebro de vocês. Toda vez que vocês tiverem um sintoma ou uma patologia, a gente vai mudar a pergunta. Porque o Dr. Hammer descobriu que nós adoecemos, que a doença, na verdade, ela não existe. Ele fala que aquilo é uma vantagem biológica do corpo para trabalhar em cima daquele trauma, daquele conflito que você está vivenciando. Ele precisa de um tempo para trabalhar tudo isso. Né? Uhum. Então nós vamos perguntar, se a gente não está dormindo, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Nós vamos mudar a pergunta, não é por que eu não durmo, é por que é que eu preciso me manter acordado? Então, pergunte-se, por que é que eu preciso me manter acordado? Se a gente lembrar que o sono, ele é um controle do cérebro mais primitivo, porque você não fala assim, eu vou dormir agora, eu vou acordar agora. Você não tem um controle sobre o sono. Você fala assim, nossa, eu preciso dormir, eu não tô aguentando, eu tô com muito sono. Você resiste, mas o seu corpo te coloca para dormir. Ou seja, o sono e a vigília é um controle do cérebro mais arcaico, assim como a sede, a fome. Por quê? Porque é vital. Todo animal precisa dormir. E se ele é arcaico, ele surgiu lá dos animais. E aí eu pergunto agora, vamos lá para a natureza, feito um animal, e se eu fosse um animal no meio da floresta, Camila, por que é que eu precisaria me manter acordado? Para me proteger. Proteger a sua integridade, porque se você dormir, né? Estado de alerta, isso mesmo. Porque se você dormir, vai vir um predador
e você vai virar jantar de alguém. É isso mesmo. Então, o animal se mantém em estado de alerta e não dorme, porque ele tem uma zona de perigo na frente dele. Ele Uhum. precisa se manter acordado para não virar um alvo fácil. Ou seja, o nosso cérebro mais primitivo quer manter a gente o quê? Vivo. Ele faz qualquer coisa para te manter vivo. Então, por isso que o sintoma, a doença, não pode ser chamada de doença. O corpo trabalha ao seu favor. E aí o nosso predador, o predador do ser humano, não é o leão que está na floresta, é o leão do imposto de renda. Por isso que é o leão. O seu predador pode ser uma conta para pagar, a Uhum. prestação para pagar. O predador pode ser o desemprego. O predador é o coronavírus. Sim, por isso que as pessoas estão tendo muita insônia, né, Andréia? Eu recebo muita queixa de insônia, praticamente todos os atendimentos têm queixa de Então, insônia. aí você vai buscar esse predador. Qual é o teu medo? E se a gente falar em medo, a gente está falando da água no elemento da medicina chinesa, não é? Sim, O sim. medo é a emoção que está lá no elemento água, na mandala 5 elementos, que deprime a energia de água. Então vai apagar, essa água vai diminuindo, o fogo vai Diminuir, subir. o fogo vai subir. E aí vai dar Vai dormir. insônia. Uhum. A nossa professora Flávia Parente perguntou se na menopausa também é o mesmo mecanismo, a insônia na Flávia, menopausa. boa noite, você está aqui. Amanhã estamos juntas no curso do professor Henrique. Eu não consegui acompanhar todo mundo e não está aparecendo aqui. Acho que meu Instagram deve estar com algum problema aqui do ladinho, não estou conseguindo visualizar. Ela É, pergunta se na menopausa, qual sintoma, Flávia? Oi, Flávia. Qual a sintoma da insônia, menopausa? O a calor, o insônia. fogacho ou a insônia? Da Acho que é a insônia? insônia. Vamos esperar ela responder. Porque os fogachos da menopausa, Camila, também são vantagens biológicas. Ah, eu já tratei fogacho de menopausa com medicina germânica. Eu falo para vocês do conflito também. A insônia. A insônia também. Você sempre vai procurar na insônia, se ela está na menopausa, se ela não está, se é um homem, se é uma mulher, a gente vai procurar qual é o conflito, qual é o medo que ela tem, quem é esse predador, Uhum, uhum. né? O que entraria numa particularidade da menopausa é o fogacho, porque Certo. é comum o fogacho da menopausa, mas não é normal. Sim, E aí a gente vai trabalhar em cima da fertilidade, vai trabalhar na medicina germânica o conflito da fertilidade. Bom, já dei o certo. exemplo, antes que acabe a live tem que responder as perguntas, né? Eu não sei se tem perguntas. Acho que eu falei Não, bastante. acho que só tinha a da Flávia mesmo. O pessoal quiser fazer alguma pergunta, se ficou com alguma dúvida de como funciona aí o mecanismo da medicina germânica, então, na saúde e na doença, eu entendi, achei bem interessante. Eu tenho tido muita vontade de me aprofundar nesses estudos, porque, pelo que a gente conversa, né, Andréia, faz muito sentido. Muito sentido. Sim. E hoje, E conversando com você, deu para entender como a gente une mesmo, né? O diagnóstico da medicina chinesa com a medicina germânica. Tem tudo a ver, né? sim. E aí você consegue otimizar o seu tratamento. Uhum. Né? Você É, consegue otimizar o seu a tratamento. insônia da velhice também. Sim, é o que ela falou, né? A gente tem que procurar o Sim, predador. o Qual predador. é o medo que está por trás dessa insônia, né? Por Sim. que que você tem que se manter acordado? O que está te É. amedrontando, né? A insônia da. Então, e aí a gente está falando numa live de 1 hora, rápido, mas a gente vai buscar outros conflitos. Então, eu vou dar um exemplo. Acho que foi a Vanessa que perguntou sobre a insônia na velhice. Então, é o medo, porque ela tá envelhecendo, né? Ela pode ter vivências que, na verdade, ela fala, puxa, eu tô com
80, 82 anos, 85, mais ou menos, e ela pode se lembrar que a mãe dela faleceu muito próximo à idade dela. Poxa, foi nessa idade que minha mãe começou a ter problema de saúde, ela vai perdendo as noites de sono dela, de medo, de preocupação. Então, quem é o predador? O medo de ficar doente. Então, por isso que precisa investigar, para saber qual é o conflito. Né? Eu tive uma... Ai, acho que alguém mandou alguma coisa aqui. Lisiane, boa noite, Lisiane. Que bom. Eu tive... Será que dá tempo de falar? Eu tô perdida na hora ainda. Faltam 10 minutos. Eu tive uma paciente com insônia, vou contar rapidinho o caso dela, né? Uma paciente com insônia, muito jovem, na verdade ela tem 40 anos hoje de idade, muito jovem para ter insônia. Bom, e o trauma dela, o DHS dela, foi porque ela estava na UTI com a mãe já estava uma patologia bem doente já, e a mãe dela já não falava mais e falava com os olhos com ela, né? Então ela disse que dava uma cochiladinha e ia olhar se estava tudo bem com a mãe, né? E ela já sabia que a mãe ia embora. E aí ela pegou e sentou lá no sofazinho do hospital e ela fechou os olhos, né? Fechou os olhos e dormiu um pouquinho, né? Porque todo ser humano dorme, como é vital. E quando ela acordou, adivinha? A mãe estava morta. Então ali foi o trauma, um momento impactante, inesperado. Tanto que ela se emocionou muito na sessão quando a gente foi resgatar isso. E eu falei, tá vendo? O que tá registrado no seu cérebro? Você dormiu, sua mãe morreu. O seu cérebro vai falar assim, você não pode dormir mais. Porque toda vez que você dorme, é perigoso alguém morrer. É isso que o seu cérebro tá falando pra você. E aí você vai trabalhar em si, né? E ela fez a acupuntura, a gente faz trabalha com os 5 elementos e dá essa informação para o paciente. Sim. Olha, foi um momento que você não esperava passar por isso. A sua mãe não morreu porque você dormiu no hospital. Ela morreu porque chegou o momento dela. Então agora você tem sua família, eu falei para ela, você tem seus filhos, agora você pode dormir. Então foi bem interessante. Muito bom. Tem uma pergunta aqui. Na medicina germânica também se trata questões genéticas? Acredito que tudo, né, Andréia? Dá para se tratar tudo, né? A pessoa, ela pode manifestar um sintoma, e aí você ir buscando na memória celular as informações que estão nessa memória celular que estão no clã. Eu acho que o que ele está perguntando... O Ding, a deficiência do Ding. Eu acho que ele está perguntando, cabe um exemplo aí com a patologia do meu filho, né? Meu filho nasceu com uma atrofia do nervo óptico e a medicina falou que não tinha cura e foi lá na sessão do bioalinhamento que todo trauma, né, foi uma situação impactante, inesperada que eu vivi na gestação e que eu vi com os meus olhos. Aí passou E isso impactou. O bebê absorve, a gente não passa, o bebê absorve. Isso impactou na saúde dos olhos dele. E a medicina tradicional disse que não tinha cura, eu corri alguns médicos, encontrei um médico maravilhoso que disse, olha, vamos tentar, mas eu não posso te prometer, não tem cirurgia, não tem remédio, porque é a formação da imagem no cérebro, né? Não é algo físico. E aí nós fizemos ele usou tampão, usou óculos, fizemos exercícios direitinho, fizemos toda essa mudança de percepção, fizemos uma sessão de bioalinhamento e ele se curou, né? Hoje o nervo óptico dele responde 100%. Então, era uma questão genética, respondendo a pergunta da pessoa, e era uma questão genética. Então, a gente vai buscar onde isso começou. Muito e mesmo, bom. Mas aí, se for uma questão da minha mãe não está mais viva, não importa, você vai dar informação. Você absorveu algo que não era seu. O que é da sua mãe, é da sua mãe, o que é seu, é seu.
E nós trazemos, sim, muita história de vida da nossa ancestralidade, né, Camila? Tá tudo aqui. Sim, sim, a gente absorve. É natural, né? Natural do ser humano absorver, né? A questão é você tornar isso consciente, entender isso para poder chegar numa cura, numa resolução, né? Porque ninguém quer viver doente ou dependente de remédio, né? Então, eu acho que a medicina germânica traz aí um novo olhar, junto com a medicina chinesa, de cura, de diagnóstico e cura, né? Para as doenças aí físicas, né? Que tem uma Sim, origem em uma história, num sim. dia, né? Numa hora, num segundo, né? Como que é Hora e segundo. dia, hora e Hora e segundo. segundo. Porque Sim, basta um segundo, né? Um sim. segundo. E aí, não podendo, devemos falar que nós vamos repetindo padrões e repetindo histórias, né? Ou seja, nós somos chamados para resolver as histórias pendentes também dos nossos ancestrais. Então, nós estamos sofrendo impactos, né? E aí vai entrar em outro assunto que não cabe aqui na live, que a gente está repetindo padrões para curar a nossa ancestralidade. Sim, sim. E sempre tem um da família que repete mais, né? Sempre tem Tem, aquele que parece que nasceu para resolver todos os conflitos da ancestralidade inteira. é chamado de ovelha holística. Você é a ovelha holística da sua família? Nós somos em 4 irmãos, né? Eu tenho mais 3 irmãos, somos em 4. Aí outro dia eu vi isso, achei muito bonitinho. Então eu sou a Eu vi ovelha também. holística dessa Eu, família, né? Ovelha eu já holística, não vi tem ovelha também. negra. Já ouvi muito. Ai, Andréia, muito bom, muito bom. Muito bom, adorei. Foi muito esclarecedor e foi muito gostoso conhecer um pouquinho do seu trabalho aí, de como você está integrando, né, a medicina germânica com a medicina chinesa. O pessoal está pedindo indicação aqui, se você indica o curso de bioalinhamento, qual você indica. Olha, existem várias ou algumas escolas que trabalham com a nova medicina germânica. E aí a pessoa pode entrar em contato com a escola, ver o conteúdo programático, né? Aí vai de cada um a sua escolha, né? Então a minha formação foi medicina chinesa, microfisioterapia, o bioalinhamento, fiz o workshop da biodecodificação, que alguém colocou aí, acho que foi a Vanessa, da biodecodificação, que era meu próximo curso, né? Essa formação que vai falar um pouquinho da ancestralidade, é isso que eu estou buscando agora, né? Cuidar de você e trabalhar a origem dos sintomas na ancestralidade. Não é constelação familiar. Acho bárbaro o trabalho da constelação, já constelei, indico muito, mas eu não sou consteladora e não me vejo consteladora. Eu acho que a minha pegada é Uhum, outra com o uhum, paciente mesmo. uhum, uhum. Mas nós temos aí alguns cursos de medicina germânica, então temos leitura biológica no Instituto Salgado, bioalinhamento pelo Instituto Bioquanto, 5 leis biológicas com o professor Luiz Espinosa, que acho que a escola chama mesmo 5 leis biológicas, é o que me vem à mente. Reprogramação biológica, biodecodificação, que vai falar das 5 leis também, as 5 leis biológicas da professora Ana Peixoto. Então, Uhum. temos aí já alguns professores aqui É. nacionais. Vocês podem E perguntar para a internacionais. Andréia Ivan depois. Bonaldo, com Origens. Obrigada, gente. Muito bem lembrado. Minha memória não é tão boa assim. Ivan Bonaldo, com Origens. Isso mesmo. Oi, Uhum. Camila. Depois, ó, tá acabando o tempo, 16 segundos. Depois vocês Ui! podem mandar direct, né, para a Andréia. Muito obrigada, Andréia, pela sua presença. Obrigada a Vamos vocês. A nos gente pode falando. voltar numa outra oportunidade